Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião e temos hoje, para abrir uma longa tarde de trabalho, a audição da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos e, portanto, eu cumprimento particularmente a senhora doutora Maria do Rosário Carneiro e o senhor doutor Joaquim Boavida, assim como a senhora Presidente Paula Cardoso, que hoje não presida aos trabalhos porque integra esta comissão. Nós temos uma grelha que já foi distribuída e que, portanto, conhecem. Esta grelha é muito mais generosa relativamente à intervenção inicial de requerentes do que a das legislaturas anteriores, mas, de qualquer maneira, é o tempo máximo de que dispõem e, portanto, vamos começar esta reunião com... E o Sr. Deputado João Almeida pede a palavra. Faça favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, é por uma interpelação à mesa, por favor. Faça favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, esta e as duas, primeiro cumprimentar os senhores representantes da Comissão de Acompanhamento e dizer o seguinte: o requerimento que está por base a esta audição e às duas que se lhe seguem foi feito num pressuposto que, entretanto, foi objeto de debate noutra Comissão Parlamentar. Designadamente, é fundado naquilo que são declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que teve a oportunidade de comparecer perante a Comissão de Defesa Nacional e de esclarecer essas mesmas declarações. Desse esclarecimento, e consta a data da Comissão de Defesa que eu tenho comigo, ficou claro que o título desta audição e que é o pressuposto da pronúncia das entidades que foram chamadas é falso. E, portanto, eu acho muito questionável que nós possamos fazer audições sob um pressuposto falso e que não é falso por uma questão de opinião. É falso na sequência de uma reunião de uma comissão parlamentar que tem uma ata que atesta exatamente isso. E, portanto, o que eu levanto aqui é como é que nós, e questiono a mesa sobre a condução dos trabalhos, como é que podemos fazer uma audição sobre um pressuposto falso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Enfim, com enorme frequência acontecem em mais do que uma comissão audições relacionadas com o mesmo pedaço de vida, se quiser. E sobre esse mesmo pedaço de vida também acontece com muita frequência que os diferentes grupos parlamentares tenham interpretações diferentes. Portanto, parece-me impossível, a não ser que houvesse concordância do requerente e unanimidade dos grupos parlamentares, parece-me impossível que não se faça uma audição relativamente à qual há um requerimento que foi votado. Parece-me também impensável que essa decisão ocorra depois de termos cá os representantes da Comissão a quem pedimos que viessem para serem ouvidos. Portanto, cumprirei naturalmente a ordem de trabalhos. Sr. Deputado, sim, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Longe de mim estar a propor que não se cumprisse aquilo que foi aprovado no requerimento. O que eu disse é que não se faça sob pressuposto errado. Ou seja, o pressuposto de que houve declarações do Ministro da Defesa acerca da possibilidade do serviço militar ser alternativa ao regime de penas aplicável a jovens delinquentes, que é o título desta audição e aquilo pelo qual as entidades se chamaram a pronunciar, pura e simplesmente não aconteceu, como a ata da Comissão de Defesa Nacional atesta. Muito obrigada, portanto, Sr. Deputado. Eu acho que, no mínimo, Sra. Presidente, se me permite, no mínimo, devem as entidades saber que estas declarações não aconteceram para não se poderem pronunciar sobre uma falsidade, ainda por cima induzidos por uma comissão parlamentar, o que seria lamentável ser uma comissão parlamentar a induzir qualquer entidade a pronunciar-se sobre um pressuposto errado e falso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que o esclarecimento que queria fazer antecipando-se ao requerente ficou feito, portanto, terá cumprido esse propósito. Penso também que é possível que solicite à mesa que distribua a ata da Comissão de Defesa e, portanto, eu pedia que nos fizesse chegar essa ata o mais depressa possível. Naturalmente, ela também poderá ser distribuída à Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro e ao Sr. Dr. Joaquim Boavida e à Sra. Doutora Paula Cardoso.
Feita essa interpelação à mesa, vamos dar então início à nossa reunião. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz para a intervenção do requerente. Obrigado, Sr. Presidente. Distintíssimos convidados, membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Esta audição surge, e ao contrário do que se quis dar a entender no início, na sequência de declarações públicas do Sr. Ministro da Defesa Nacional, Dr. Nuno Melo, acerca de aquilo que deveria ser feito no nosso país para resolver os problemas de integração ou de falta de recursos humanos ou quadros profissionais nas Forças Armadas. E aquilo que foi dito, depois desdito ou redito de forma diferente como uma mera hipótese académica, ou teórica ou académica, que seria que uma das formas de resolver o problema, ou os problemas que nós temos nas Forças Armadas, seria através da integração de jovens delinquentes. Resta saber a tipologia dos crimes que estariam associados a essa delinquência, se seriam todos, se seriam apenas aqueles que estariam ao abrigo da lei tutelar educativa, sendo que depois temos que perceber se menores de idade são abrangidos ou não na incorporação militar. Isto colocaria uma série de questões, mas não queremos e não iremos solicitar que se pronunciem sobre essa matéria. Foi dito adicionalmente, em relação a essa questão, que, e passo a citar, que estes jovens deveriam ser incorporados nas Forças Armadas em vez de serem colocados em instituições que, na maior parte dos casos, só funcionam como uma escola de crime para a vida. Foi isto que foi dito nessa iniciativa, que depois disseram bem que não era bem uma iniciativa pública, era uma iniciativa de caráter partidário, entenderam mal o que eu queria dizer, isto era só uma hipótese académica. Na realidade, aquilo que nós precisaríamos de saber aqui, e é por isso que pedimos e requeremos esta audição, era para percebermos se os centros educativos, que a Comissão tem a oportunidade de acompanhar, se são verdadeiramente escolas do crime. E isso é algo que quereríamos e gostaríamos de ver aqui, de certa forma, abordado pela Comissão, no sentido de nos dizer, obviamente, todos nós sabemos, aliás, não é de hoje, existem problemas com as infraestruturas, existem problemas, eventualmente, de recursos humanos, mas aquilo que nós, no Partido Socialista, entendemos é que as pessoas que trabalham nestas instituições, nestes centros educativos, cumprem escrupulosamente aquilo que a lei determina e mais, e tentam e dão o seu melhor para que estes centros educativos sejam verdadeiramente hipóteses, e estamos a falar de jovens menores de idade, hipóteses de uma nova forma de reintegração social. E são estas as questões que nós gostaríamos de ver aqui discutidas, conversadas e também tentar perceber se, de facto, a solução para as Forças Armadas, ao contrário daquilo que deverá ser, que é a valorização da carreira dos militares, a valorização das infraestruturas militares, o cumprimento da lei da programação militar, se a solução para os problemas das Forças Armadas são ou não são a incorporação de jovens delinquentes para resolver os problemas que existem, que são de outra natureza nas Forças Armadas, nomeadamente nos 4 ramos das Forças Armadas. Isto é algo que deveria ser discutido, obviamente, na Comissão de Defesa, mas como foram invocadas outras situações que não são necessariamente apenas relacionadas com a Comissão de Defesa, o Partido Socialista decidiu apresentar este requerimento para ouvir várias entidades, desde logo a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos e também, que iremos ouvir a seguir, o Sr. Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, para perceber,
se estas instituições são escolas de crime. 2, se aquilo que é feito relativamente pelo Estado e pelas instituições do Estado e pelos profissionais do Estado, no que diz respeito à reinserção dos jovens, se resolveria ou haveria alguma forma de resolver algum espírito delinquente ou alguma propagação delinquente ou até inclinação delinquente de algum jovem, se isto se resolveria com a incorporação nas Forças Armadas, sendo que, e não vamos estar aqui a discutir, não iremos estar aqui a discutir as questões depois, que tipologia de crimes, que tipo de crimes, qual a moldura que seria aplicada e depois qual a moldura que seria aplicada no que diz respeito à incorporação forçada nas Forças Armadas. Isso é uma outra discussão que nós não gostaríamos aqui de avançar, mas para concluir, primeiro, se os centros educativos só funcionam como uma escola de crime para a vida, era isso que nós gostaríamos de perceber. Se existe, já agora, e aproveitando a oportunidade que nos dão em estarem aqui connosco, se há melhorias a introduzir no que diz respeito à forma de melhor reinserir socialmente os jovens que estão ao abrigo da lei tutelar educativa e depois se, e aqui já é o deixar ao critério dos membros da Comissão, se as soluções ou os problemas relacionados com a delinquência juvenil se resolvem, no vosso entender, com a incorporação nas Forças Armadas. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Vaz. Está feita a apresentação do requerimento e a entidade dispõe agora de 8 minutos para a sua intervenção inicial. Tem a palavra a Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro, a quem renovo a manifestação de gratidão pela presença. Muito obrigada, Sra. Presidente. Manifestamente, os centros educativos não são escolas de crime. São centros educativos para jovens que, entre os 12 e os 16 anos, cometeram delitos cuja moldura penal é igual ou superior a 3 anos. Os outros jovens que têm comportamentos desviantes são objeto de medidas não institucionais, isto é, na comunidade. Alguns deles serão porque têm situações ou circunstâncias de vida que os colocam em perigo, são colocados no âmbito do acolhimento residencial da Segurança Social, mas acompanhados por estas medidas não institucionais. Portanto, falamos aqui de um universo de crianças que oscila entre os 12 e os 16 anos. Aqueles que praticaram delitos mais graves, que são estes que referi, cuja moldura penal corresponde a 3 ou mais anos, e aqueles que têm uma prática reiterada de incumprimento das medidas não institucionais e que também cumprirão depois medidas educativas em centro educativo, são nesta faixa etária. A estes jovens, ou para estes jovens, está concebido um programa, como decorre da própria designação do centro educativo. E é disto que se trata. Não se trata de reeducar, nem de reabilitar. Trata-se de educar. Os centros educativos têm como missão proporcionar aos jovens que nestas circunstâncias de vida se encontram a educação a que não tiveram acesso durante a sua vida, porque o sistema globalmente foi falhando nos vários sectores. E isto eu peço que fique muito claro. Um centro educativo é um centro educativo onde é proporcionada a educação global que teriam, noutra circunstância qualquer, noutro estabelecimento educativo, não fora o caso de terem praticado o delito que praticaram. E isto é muito importante que fique claro, porque toda a estrutura, toda a arquitetura de um centro educativo é feita exatamente com esta perspectiva de educar, de dotar estes jovens dos instrumentos pessoais necessários para que se venha a integrar plenamente numa vida livre e cidadã. Para isso, os centros educativos dispõem de um corpo técnico claramente habilitado para o fazer, dispõem de programas adequados para o fazerem, têm um modelo educativo que é próprio para que os jovens internados possam
mais rapidamente obter as qualificações académicas, portanto, é feito de uma forma compacta e muito individualizada, e tem programas de iniciação à vida profissional no sentido de desenvolverem competências de natureza mais pragmática. E têm programas, depois, em todo o outro âmbito que tem a ver com a aprendizagem do controlo da agressividade, a aprendizagem do estar em sociedade, a aprendizagem do respeito pelo outro, a aprendizagem do conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos enquanto cidadão. No fundo, aquilo que globalmente na lei tutelar educativa se chama educar para o direito. Esta é a finalidade dos centros educativos e é isto que os centros educativos fazem. De facto, e como é reportado em todos os relatórios desta Comissão, desde que ela existe, há falhas nas instalações e há déficit de técnicos, nomeadamente de técnicos profissionais de reinserção social, que são aqueles que acompanham os jovens 24 horas por dia e que são fundamentais no desenvolvimento do projeto educativo, volto a repetir, do projeto educativo a que estes jovens são sujeitos. Portanto, não é uma novidade as deficientes instalações, nem é uma novidade o déficit de técnicos. Felizmente, e como nós podemos constatar, e concluímos já este ano todas as nossas visitas aos centros educativos, e brevemente a Assembleia irá receber o nosso relatório anual, podemos finalmente comprovar uma alteração deste paradigma de desleixo e de desinteresse relativamente à situação física e humana dos centros educativos. De facto, em setembro de 2023, foi deliberada uma afetação de uma verba de 13,2 milhões de euros para a recuperação das instalações dos centros educativos e, tanto quanto sabemos, ainda antes da cessação do anterior governo, para que não houvesse a possibilidade das obras que, entretanto, foram iniciadas de recuperação de várias das instalações mais degradadas, foi afetado uma verba de 500 mil euros retirado do Fundo de Modernização da Justiça. Portanto, as instalações degradadas estão finalmente a ser objeto de intervenção no sentido da sua recuperação e nós verificamos, por exemplo, em Caxias, que as casas de banho são casas de banho normais, adequadas, que os quartos já têm o chão reparado, que, face a uma verba que foi afetada pela Direção-Geral, todos os espaços de lazer dos jovens foram reequipados com equipamento mais moderno e menos estragado. Portanto, até esta questão, que era uma questão crucial e que, como digo e repito, foi sinalizada em todos os relatórios desta Comissão, desde que nós fazemos relatórios, portanto, tem muitos, muitos anos, finalmente há uma intervenção nesta área que nós temos que saudar com muita alegria, porque as instalações é o espaço físico onde ocorre o tal projeto educativo. E é fundamental que o espaço físico esteja bom para que o projeto educativo tenha mais sucesso. Sabemos também que já foi concluído um primeiro concurso de mobilidade interna para os técnicos de reinserção profissional, técnicos profissionais de reinserção social e que foram recrutados alguns e que estará em curso um outro concurso de abertura externa. Eu só vou, se me é consentido, fazer aqui um pequeno comentário relativamente a este recrutamento. Este é um grande calcanhar daqueles do sistema educativo, a falta de recursos humanos que levou ao encerramento de unidades residenciais. E isso é que põe em perigo, não é o sistema, põe em perigo os jovens que mais tardiamente têm acesso a esta intervenção educativa a que têm direito. É um direito fundamental destes jovens serem objeto de uma intervenção atempada por parte da lei tutelar educativa, por parte dos sistemas educativos.
Sabemos também que foi concluído o trabalho de um grupo de trabalho que foi constituído com o objetivo de estudar as carreiras dos técnicos de reinserção profissional. Não sei as conclusões deste grupo de trabalho, mas, se me é permitido dar a minha opinião, enquanto estas carreiras não forem revistas, por mais concursos que se façam, não se conseguirá recrutar o número de técnicos que são necessários para fazerem face às necessidades educativas, porque não têm estatuto, não têm carreira, não têm remuneração. Eu, se calhar, alonguei-me um bocadinho nesta primeira questão, mas foi para responder às questões que o Sr. Deputado Pedro Vaz tinha colocado. Não sei se há tempo para os meus colegas acrescentarem alguma coisa, se entenderem, se não estamos à disposição dos senhores e das senhoras deputadas. Muito obrigada, Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro. Disporão ainda de 15 minutos finais e nós vamos dar início à ronda de questões pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente. Começamos, portanto, pelo PSD. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos. A Sra. Deputada Sandra Pereira tem a palavra. Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente, e naturalmente em nome do Grupo Parlamentar quero cumprimentá-la a si e ao Conselho de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos por estarem aqui connosco, mais uma vez, sei que tenho vindo reiteradamente à Assembleia da República a apresentar as vossas conclusões e opiniões e são sempre bem-vindas para aprofundarmos o investimento e todo o trabalho que é necessário fazer nesta área, que é muito. Ficou absolutamente claro, Sra. Presidente, depois há de ter a oportunidade de ver a ata que lhe será dirigida, na audição ocorrida na terceira comissão, que o Sr. Ministro da Defesa Nacional não apresentou, em nome do Governo, qualquer proposta, medida ou estudo sobre esta questão. Aliás, o programa do 24º Governo Constitucional não contém nenhuma medida ou proposta no sentido daquilo que foi referido pelo requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e assim este requerimento apresentado não só perdeu atualidade política, como também perdeu naturalmente substância. E nós estamos em crer que o Partido Socialista quer distrair-nos relativamente a tudo aquilo que foi, aliás, vindo aqui à Assembleia da República como propostas, como orientações de trabalho, como caminhos de investimento, proposto também aqui pela Comissão de Acompanhamento e que não foi seguido. E, portanto, quer distrair-nos todo o trabalho nesta área que não foi feito, mas que havia linhas claras e orientadoras aqui que ditavam isso. Podemos começar a falar exatamente na questão dos recursos humanos, que naturalmente tem havido uma rácio de recursos humanos, sendo que os recursos humanos é a maior ou a melhor garantia para, tal como disse aqui a senhora representante do Conselho de Acompanhamento, os recursos humanos são a melhor garantia da educação. E, naturalmente que as infraestruturas e o investimento nas infraestruturas é muito importante, mas a rácio dos recursos humanos, neste momento, está deficitária. São escassos, é uma questão que já temos todos, que é absolutamente consensualizada e que as más condições remuneratórias que essas carreiras têm não permite que, por mais concursos que se abra, como disse bem, e, portanto, aquilo que o Partido Socialista fez ou não fez foi, apesar da senhora anterior Ministra da Justiça, que atirou para 2024 a revisão dessa carreira, o PS tem sistematicamente rejeitado as propostas do PSD feitas em sede de Orçamento de Estado para que sejam abertos concursos para a admissão de técnicos de reinserção social e seja revista a carreira destes profissionais, incluindo o respectivo sistema remuneratório. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a escamotear aquilo que se passa, porque houve, claro, desinvestimento, não se resolveram os problemas relativamente aos recursos humanos, tem tudo a ver. Nós, neste momento, aquilo que o Sr. Ministro disse perdeu a completa atualidade. E, portanto, neste momento temos que nos centrar naquilo que falta fazer, que o Partido Socialista sabia que tinha de fazer e não fez. E, portanto, se me permite, eu gostaria só
de perguntar, porque naturalmente que foi programada aqui uma verba de 13,2 milhões de euros para os centros educativos, Bela Vista, Navarre de Paiva, Padre António Oliveira, Olivais e Santo António e Santa Clara, mas esse plano resulta de um plano efetivamente, resulta de um plano que até 2027, e o que temos é uma situação de degradação em várias instalações em centros educativos. Mas eu queria perguntar-lhe, eu vi aqui agora, isto era da última audição que cá fizeram, que eu fui rever, era a ideia que nós tínhamos. E ao que sei, foi agora afetada uma verba de 500 mil euros para resolver alguns problemas mais urgentes. Essa era a minha pergunta. Eu estou a perguntar daquilo que eu entendi da sua, pode não ter sido absolutamente correto, sendo que o investimento que está programado é muito acima deste valor. E, portanto, gostaria só aqui de dizer também que a questão da revisão da Lei Tutelar Educativa, que tem sido até um braço armado, se quisermos assim, desta Comissão, que ofereceu naturalmente alguma visão sobre isso, e apesar da Sra. Ministra ter vindo anunciar no início do ano judicial, 1/10/2023, salvo erro, essa revisão, só passado 10 meses é que constituiu um grupo de trabalho que apresentou agora um relatório exatamente a 26 de março. E, portanto, não vale a pena querer escamotear aqui os problemas e, sobretudo, aquilo que devia ter sido feito e não foi. E eu, sobre a Lei Tutelar Educativa, também não tive a oportunidade de ver exatamente as conclusões desse relatório, mas gostava de perguntar qual é a vossa perspectiva sobre essa revisão e, nomeadamente, as linhas... Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, estava a olhar para o tempo. As linhas orientadoras estratégicas dessa revisão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Vaz tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a intervenção inicial e para nós ficou claro, nós, Partido Socialista, que, os centros educativos são escolas, não são escolas de crime, ao contrário do que disse o Sr. Ministro da Defesa Nacional numa, pelos vistos, não pública iniciativa partidária, mas que toda a gente soube que existiu e que toda a gente tem declarações dessa mesma intervenção, que o Sr. Ministro da Defesa Nacional só é Ministro da Defesa Nacional dentro do Conselho de Ministros, uma vez que, apesar de não estar no programa de governo, foi o Sr. Ministro da Defesa Nacional que fez estas declarações, e um Ministro é sempre Ministro, nem que seja à mesa do café. Portanto, tanto foi relevante, e estamos a falar de uma área de soberania nacional que levou a reações dos chefes de todos os ramos das Forças Armadas, ou seja, foi tão irrelevante que levou a reações dos chefes de todos os ramos das Forças Armadas a dizer, onde transmitiram publicamente, que a solução para as Forças Armadas não era com incorporações obrigatórias, designadamente de jovens, sendo que, quer dizer, o escopo essencial daquilo, as pessoas abrangidas nesta matéria, estamos a falar de crianças e jovens, nem sequer estamos a falar de adultos maiores de idade, que são aqueles que fazem parte das Forças Armadas, têm que ser maiores de idade. Pronto, portanto, isto para nós ficou claro, ao contrário daquilo que disse o Sr. Ministro da Defesa, os centros educativos não são escolas do crime. Isto para nós foi claro, agradecemos. Mas tivemos a oportunidade, e sabemos todos, que há problemas que não são de hoje, que se arrastam há muitos anos, que provavelmente o governo ou os governos do Partido Socialista anteriores não conseguiram resolver. Tivemos todos uma excelente notícia que, de facto, houve já no ano de 2023 a afetação de 13,2 milhões de euros para recuperar estes centros educativos que muitos estavam necessitados de obras no sentido de poderem cumprir cabalmente a sua missão. Existem também questões com as carreiras e já não são de hoje. Infelizmente, há muitas questões com carreiras da administração pública e carreiras especiais, nomeadamente, mas estamos certos que este Governo,
que este governo, suportado pelo PSD e o CDS, irão rapidamente resolver a situação, não só do financiamento, como também das carreiras especiais que precisam de ser criadas e bem remuneradas. E estamos todos certos que é isso que vai acontecer e provavelmente vai ser já anunciado ainda há tempo das eleições europeias. Há aqui uma questão que eu gostaria de dar nota relativamente a esta matéria, para fazer uma nova questão. Não é de hoje que a direita em Portugal tenta confundir determinado tipo de questões ou áreas sociais e tenta encontrar soluções ou tenta dar respostas a esses problemas com soluções compulsivas. Não é de hoje, relativamente às pessoas que usufruem o rendimento social de inserção e os subsídios de desemprego, onde há uma espécie de defesa de que essas pessoas não têm a dignidade que nós temos que lhes dar e que aquilo que têm que fazer é, por troca de prestações sociais que são suas e são devidas, devem dar em troca trabalho que deveria ser remunerado. Ou seja, em vez de receberem aquilo que é seu por direito, teriam que prestar uma contraprestação para, de certa forma, compensar a sociedade ou o Estado da situação em que se encontram. E isto é um bocadinho também essa questão por parte do Sr. Ministro da Defesa, que é jovens que, por um acaso, uma infelicidade, possam ter cometido alguma prática, podem ter cometido algum delito, em situações que não podemos generalizar, há situações e situações. Não estamos a falar de profissionais do crime, não estamos a falar de organizações criminosas, estamos a falar de, por vicissitudes da vida, do contexto socioeconómico, etc., possam ter cometido um erro, e a solução da direita, ou de uma parte da direita para estas matérias é, vamos obrigá-los a dar ao Estado, aquilo que ou o seu comportamento, ou a sua forma de estar, que não é aquela que nós, a maioria, achamos que devia ser. Isto é uma visão errada. Apesar de não estar no programa de governo, isto é uma ideia do vamos incorporar os delinquentes, porque assim eles não dão, se eles forem internalizados numa instituição, quer seja um centro educativo ou até numa prisão, eles só dão despesa, e aqui ao menos aquilo que eles vão fazer é cumprir, e provavelmente nem sequer seriam remunerados, iriam cumprir para com a sociedade, e resolvia-se com isso, matava-se 2 coelhos com uma cajadada só. Não é assim que se devem resolver os problemas, não é assim que se devem resolver ou atacar as necessidades, e neste caso, das Forças Armadas, porque ninguém escamoteia, o Partido Socialista também não quer dificuldades. Portanto, a minha questão, e para terminar, que já passei o preço, já passou do tempo, estas alterações, peço imensa desculpa, Sr. Presidente, a questão final, este dinheiro, este investimento que está previsto nestes centros educativos, ajudam ou não ajudam a resolver os problemas das instituições e para o exercício cabal das suas funções? Obrigado, peço desculpa. Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Taxa. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar também a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Educativos, na pessoa da Sra. Maria do Rosário Carneiro. Eu não sou insensível, nós não somos insensíveis às palavras que o Sr. Deputado João Almeida teve a oportunidade de manifestar no início da nossa reunião, mas pese embora o Sr. Ministro da Defesa realmente tenha procurado aclarar que as suas declarações teriam sido deturpadas ou, no mínimo, mal interpretadas, no sentido em que afirmou que, na realidade, nunca as proferiu da forma como foram noticiadas. A verdade é que, simultaneamente, não deixou, durante toda a audição respectiva, de mostrar exemplos e motivos para justificar que tal solução poderia ser adotada. Nós já tivemos a oportunidade de especificar que, em nosso entendimento, a possibilidade do serviço militar ser uma alternativa ao regime penal aplicável a jovens delinquentes revela uma visão simplista e até redutora
sobre a complexidade dos problemas sociais e também criminais enfrentados por jovens em situação de vulnerabilidade, bem como que nos parece também estranho colocar na função do seu restauro as Forças Armadas. Nesse sentido, questionamos também, já tivemos a oportunidade de questionar, a eficácia e a ética de utilizar o serviço militar e as Forças Armadas, entidade basilar da Defesa Nacional, como meio de reabilitação social. Eu queria alertar aqui, tive até a oportunidade de tirar algumas notas, que é o próprio relatório de 2023 da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Educativos, que é taxativo ao afirmar que as crianças e jovens, quando ficam expostas a situações de perigo, por ação ou omissão de terceiros, ou porque elas próprias assumem comportamentos desviantes e lesivos dos seus interesses e de terceiros, compete ao Estado, através das instituições e cidadãos que o integram, a dupla tarefa de os proteger e de corrigir os seus comportamentos desviantes. Esta tarefa, como sabemos, tem sobretudo duas intervenções, e uma delas é, de facto, a intervenção tutelar educativa, que, por sua vez, tem lugar quando a criança, em idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, pratica uma ofensa de forma intolerável de bens jurídicos essenciais para a comunidade e, por isso, qualificada na lei como sendo crime. Nestes casos, a intervenção acaba por legitimar-se e justifica-se pela necessidade de educar ou reeducar o jovem para o direito. Isto para dizer que, se por um lado, comecei exatamente por aí, por dizer que compreendemos a aclaração que o Sr. Deputado João Almeida fez, ainda assim, as declarações, ainda que possam ter sido mal compreendidas, faziam uma ligação entre dois temas que nos parecem, uma ligação que nos parece abusiva, que não é enquadrável, que não está no espírito sequer da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Educativos. Não nos parece que seja essa a função e a solução aventada pelo Sr. Ministro, com mais ou menos exatidão, não nos parece atendível. Nessa medida não me vou alargar em grandes considerações neste momento, mas gostaria de colocar uma questão muito concreta, que na verdade seria questionar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Educativos quanto ao seu entendimento sobre se acha adequada e viável a possibilidade de o serviço militar ser uma alternativa ao regime penal aplicáveis a jovens delinquentes. Eu não vou tão longe nas considerações que fez o Sr. Deputado do Partido Socialista. Não acredito que por parte do Sr. Ministro da Defesa existisse uma qualquer tentativa, mais ou menos coerente, de diabolizar o serviço militar, mas de facto questiono-lhe qual é a visão que têm sobre esta matéria, porque, ainda que mais ou menos exatas, as declarações foram as que ouvimos, foram apresentados exemplos dessas mesmas práticas e, na verdade, não podemos também chegar aqui a esta audição e fugir ao tema. Questiono-me, portanto, sobre qual é o entendimento sobre as palavras do Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rodrigo Taxa. Passamos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Maria Leitão tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentada já a Doutora Maria do Rosário Carneiro e agradecer a sua presença nesta comissão. Eu partilho de alguma forma da questão de o tema central, que está pelo menos no requerimento, ter sido algo que já está bastante clarificado, pelo menos naquilo que foram as conclusões da audição do Sr. Ministro da Defesa na Comissão. E, portanto, acho que, aproveitando a sua presença, gostava de lhe fazer algumas perguntas mais concretas sobre os centros educativos. Os centros educativos, por mais que se tenha dito que só, no fundo, pretendem educar, têm também um objetivo de procurar, no fundo, prevenir a reincidência e a promoção da inserção dos jovens na comunidade. E para isso há um conjunto alargado de competências e de atividades e programas que são desenvolvidos por esses centros educativos com esse objetivo. E eu pergunto-lhe porque, segundo a taxa de ocupação dos centros em abril de 2024, ela foi de 105,22%. Isto é obviamente preocupante, considerando que já se está, no fundo,
a ultrapassar, supostamente, a capacidade desses mesmos centros. E eu perguntava-lhe que medidas é que estão a ser adotadas, se é que estão a ser algumas, ou se há algum plano para se adotarem algumas medidas no sentido de combater esta sobrelotação. E depois perguntava-lhe também, considerando este âmbito de promoção da reinserção ou de evitar que haja reincidências e nesta própria também, no fundo, a promoção da interiorização de um conjunto de valores e da convivência na sociedade, de cumprimento da lei e tudo mais que é suposto os centros educativos também transmitirem a estes jovens, se, na sua opinião, tem sido eficaz a atuação dos centros educativos na prevenção da reincidência. E que falou também já de um conjunto de constrangimentos que os centros educativos tinham, nomeadamente ao nível das instalações e dos recursos humanos, sendo que da parte das instalações disse já estarem a ser feitas algumas diligências no sentido de se corrigir o que estava mal, e eu perguntava-lhe agora, até de uma forma mais ampla, relativamente às carências que existem nos centros educativos, quais é que se mantêm, e se estão a ser tomadas algumas medidas para, no fundo, colmatar essas deficiências ou falhas ou carências que os centros educativos têm. Porque nós, obviamente, que a nossa posição, agora entrando naquilo que seria, no fundo, o fundamento deste requerimento, rejeita por completo que se utilizem, que se imponha o serviço militar aos jovens como qualquer tipo de forma de correção de um crime que tenham cometido. E eu precisava de perceber se esta hipótese alguma vez foi estudada por vós, se alguma vez isso foi equacionado, porque acredito que possa já ter sido, enfim, alguma vez abordado, se foi, e já agora perguntava-lhe se alguma vez isso foi abordado com algum membro do Governo nesse sentido, e pedia-lhe também, lá está, para nos falar um pouco sobre os próprios centros educativos e a sua missão e aquilo que é o trabalho que vão desenvolvendo, porque talvez assim se perceba que efetivamente aquele que é o processo que os jovens passam nos centros educativos jamais poderá ser equiparado a um serviço militar, que obviamente há todo um acompanhamento de apoio psicológico, de educação nas várias vertentes, contra a violência sexual, portanto, vários tipos de abordagens que, no fundo, ajudam aquele jovem a tornar-se um melhor cidadão e a evitar essa reinserção. E, portanto, se nos pudesse falar um pouco também sobre essas componentes, agradecer-lhe. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, não sem antes dizer que já foram distribuídos por e-mail, quer a ata, quer o vídeo que o Sr. Deputado João Almeida fez chegar à mesa. Tinha manifestado também a pretensão de que o vídeo fosse aqui exibido, mas a informação que colhi junto dos serviços é que isso não é possível sem a intervenção do canal Parlamento. Portanto, se voltar a surgir essa necessidade, eu pedia que houvesse esse requerimento feito com antecipação. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, e queria antes de mais agradecer a compreensão que teve no momento da interpelação à mesa e desde já agradecer também antecipadamente, porque falei nas duas audições seguintes e, portanto, antecipadamente agradecer essa compreensão. Eu fila, porque achava claramente que esta audição estava descontextualizada, não que não fosse pertinente. E a pertinência tem muito a ver com o Partido Socialista, assim como tem também a ver com o Partido Socialista esta tentativa de manter uma discussão sobre o Ministério da Defesa que não seja sobre aquilo que efetivamente o Sr. Ministro da Defesa está a fazer. Porque, de facto, o facto de o Sr. Ministro da Defesa ter ordenado que fossem averiguadas práticas do Ministério da Defesa durante os últimos anos, designadamente
relativamente às autorizações emitidas para as indústrias de defesa, é possível que incomode e que se queira que se discutam outras coisas e não aquilo que é factual, mas esperaremos pelo relatório para podermos discutir as suas conclusões. Quanto à questão concreta, também se percebe que o Partido Socialista não queira discutir. Eu estranhei que o Partido Socialista não citasse, uma vez que estamos a ouvir a Comissão de Acompanhamento, o relatório da própria Comissão de Acompanhamento em 2022, mas eu vou fazê-lo. Diz o relatório, a certa altura, falta de técnicos nos centros é o problema mais grave do ponto de vista estrutural e educativo. Segunda citação, existe um deficiente cumprimento dos regimes aberto e semiaberto face ao previsto na Lei Tutelar Educativa e severa deterioração das instalações físicas de alguns centros educativos. Este é o estado dos centros educativos e da situação dito no relatório. Eu não estou a inventar. Mas nós podíamos dizer, é uma questão de relatório, a prática é diferente. Vamos à prática. Notícias. Número de jovens delinquentes em centros educativos atinge novo recorde. CNN, 6/3/2024. Portugal com mais crianças institucionalizadas entre 42 países da Europa e Ásia Central. 42 países, Srs. Deputados. O legado que deixam a nível desta matéria, depois de 8 anos de governação, é sermos o 40º, é sermos o país entre 42 que mais crianças têm institucionalizadas. E os senhores querem dar a entender que está tudo bem? Vamos a situações ainda mais graves. Técnica de reinserção agredida por jovem em centro educativo faz queixa ao Ministério Público. Passou-se no Centro Educativo dos Olivais, em Coimbra, e a notícia é de 25/3/2024. Jovem de 15 anos agrediu a soco técnica de Centro Educativo de Santo António, 14/8/2023. Não são notícias de há 5, de há 10 anos, são de agora, coisas que se passam nos centros educativos. E, portanto, por muito que possamos querer discutir questões que não estão em cima da mesa, não vai haver substituição de penas, não vai haver jovens que, em vez de irem para centros educativos, vão para as Forças Armadas, não será substituído o recrutamento nas Forças Armadas por qualquer medida alternativa de tentar compensar quem comete qualquer tipo de crime com qualquer moldura penal ou até de quem está institucionalizado ainda que não tenha cometido qualquer tipo de crime. Nada disso corresponde à realidade existente em Portugal. Mas isto que eu aqui disse corresponde. E, portanto, o que eu pergunto à Comissão é, uma vez que o partido que durante 8 anos teve a responsabilidade de governar o país, deixou a realidade dos centros educativos neste Estado, quais, porque essa é a nossa responsabilidade, é que acham que devem ser as prioridades de uma nova governação para que Portugal saia da cauda dos países com mais crianças institucionalizadas, para que dentro dos centros educativos os profissionais que dão a sua vida para procurar dar a estas crianças melhor vida também não sejam alvo destas agressões e principalmente para que estas crianças tenham verdadeiramente, estas crianças e jovens tenham verdadeiramente uma outra oportunidade de vida. Essa é a responsabilidade que quem inicia a governação neste momento tem e quem a completou ao fim de 8 anos não teve. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Nós concluímos assim o tempo para as intervenções dos grupos parlamentares e, portanto, vou devolver a palavra à entidade para a intervenção final de 15 minutos. Pergunto quem tomará da palavra primeiro. A Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro tem a palavra. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, pelas questões que colocaram, que são muitas, diversas. Portanto, vou tentar aqui, se calhar, partilhar alguma das reflexões com os meus colegas. Eu gostava de clarificar, um bocadinho também pegando na primeira questão, que foi a senhora deputada Sandra Pereira que falou, nos investimentos e nas falou num aspecto concreto que eu vou já clarificar, que tem a ver com umas conclusões de um relatório sobre a revisão da Lei Tutelar Educativa. Nós, na Comissão, não temos conhecimento desse relatório, portanto, não lhe poderemos satisfazer ou responder à sua questão. De facto, como coloca, os recursos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da missão educativa dos centros.
E esta é uma questão que é muito antiga e que eu devo dizer que ela tem origem a quando da aprovação da Lei Tutelar Educativa e da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Data dessa altura, que foi a divisão dos dois regimes da alocação de técnicos, em que uns ficaram com uma carreira completamente integrada na função pública e os outros ficaram reféns da técnica de uma carreira nos centros educativos, sem estatuto, sem garantias de progressão, sem uma definição de carreira do curso. E este é um problema que data desta altura, portanto, tem 20 e poucos anos e que tem sido até à data impossível de resolver porque se trata de uma carreira especial e tem havido relutância ao longo dos anos dos vários governos de trabalharem esta questão de redefinir uma carreira especial. Portanto, não é uma questão que é nova, não é uma questão que é recente, é uma questão que existe desde que houve a separação dos dois regimes relativamente a crianças e jovens em perigo. O Sr. Deputado Pedro Vaz pergunta relativamente às verbas que foram alocadas aos centros educativos e também está um bocadinho de acordo, vai um pouco também na sequência da questão levantada pela Sra. Deputada Sandra Pereira. O dinheiro foi alocado com um período muito longo, porque algumas delas são obras de natureza estrutural e, portanto, há esta afetação do Estado de 13 milhões, mas eu de certeza absoluta que a Direção-Geral, que virá mais tarde, poderá dar um esclarecimento muito melhor e muito mais preciso disto que eu estou a referir, porque a informação que a Comissão tem foi que foram alocados 13,2 milhões de euros para as obras, todas elas estruturais, não estruturais, e foi avançado imediatamente um conjunto de obras que, não sendo tão estruturais, eram urgentes no sentido da dignificação do espaço onde estavam os jovens. E o que nós constatamos nas visitas que fizemos neste ano é que essas obras já estão concluídas e foram realizadas. Foram substituídas as janelas, foram substituídos pavimentos, foram refeitas casas de banho. Portanto, houve um conjunto de obras, e estou só aqui a sinalizar 3 grandes conjuntos, que foram feitas e que têm a ver com a alocação desta verba, que nós tivemos a informação que seria logo para ser executada num prazo longo, porque se trata de intervenções de natureza estrutural e que vão precisar de concursos, de candidaturas técnicas e por aí fora. E soubemos também que, por via desta alocação, e aqui se inscrevem os tais 500 mil euros que eu referi e que foram afetados do Fundo de Modernização da Justiça, com receio de que houvesse algum entrave na conclusão das obras já em curso, que foi, esta é a informação que nos foi transmitida e esta que eu posso dar à primeira comissão. E é fundamental, é evidente que é fundamental que os jovens tenham condições dignas de habitabilidade sem a qual qualquer projeto educativo cai, não é? Ou tem menor possibilidade de ter sucesso. O Sr. Deputado Rodrigo Taxa, do Grupo Parlamentar do Chega, fez uma pergunta muito concreta, se nós consideramos que é adequada a solução para jovens delinquentes das Forças Armadas. Os jovens delinquentes de que nós nos ocupamos são entre os 12 e os 16 anos, portanto está completamente, isto dando-lhe uma resposta muito simplista. Mas, se me é permitido, gostaria só de dizer o seguinte, as Forças Armadas, no nosso entender, no meu entender, não são uma instituição nem educativa nem socializadora. Correspondem a um ramo de atividade profissional para o qual as pessoas concorrem e são admitidas ou não, consoante a sua vocação, as suas aptidões e a sua vontade de o fazer e o sucesso com que o façam. Portanto,
não é uma solução para ninguém impor-lhe uma opção profissional. Deve decorrer sempre da livre escolha de cada um e das exigências dessa mesma profissão, sendo que em todas as profissões nós aprendemos, não é? E temos que aprender saberes próprios para essa profissão, mas não enquanto instrumento para. E gostava de acrescentar só mais uma pequena reflexão, que o Sr. Dr. Joaquim Boavida depois poderá aprofundar um bocadinho melhor, tem a ver com as circunstâncias específicas dos jovens que são acolhidos em centro educativo. Não é só a idade, porque nós nos centros educativos temos jovens com 18, 19, 20 anos. Muitos deles manifestam que, quando saírem, se pretendem vir a concorrer às Forças Armadas, mas isso é um assunto completamente diferente. O seu processo educativo está concluído. Mas os jovens que se encontram internados em centro educativo são jovens que, além de terem algumas das características que muito rapidamente referimos há pouco, são jovens que, num número muito significativo de casos, apresentam debilidades na área da saúde mental, pelo menos numa fase inicial. Estes jovens carecem de uma intervenção específica. Não é compatível com o nível de exigências que lhes é atribuído por um ramo profissional tão exigente e tão delicado, complexo e melindroso quanto são as Forças Armadas. Mas eu depois pediria ao meu colega, Dr. Joaquim Boavida, que pudesse precisar um bocadinho mais isto que estou aqui a referir. A senhora deputada Mariana Leitão colocou-me muitas questões e eu peço antecipadamente desculpa que não vou conseguir responder a todas, mas teremos muitas oportunidades para fazer, espero eu. Os centros educativos procuram, entre outras coisas, para além de proporcionar aos jovens a educação de um ponto de vista muito amplo e muito global, porque trata-se de educação formal, vocacional e educação de um ponto de vista dos comportamentos, não é? Por isso é que os programas são tão diversificados, os que são proporcionados em contexto de centro educativo. No sentido exatamente de os dotarem de competências, sobretudo de um ponto de vista humano, relacional, para que possam, com autonomia, poderem vir a integrar-se na sociedade, como cidadãos livres. Existe no âmbito do cumprimento das medidas, da medida tutelar educativa de internamento, uma medida que se chama supervisão intensiva. Isto é, supervisão intensiva, isto é, praticamente muito perto já do término do cumprimento da medida de internamento, o jovem, se tiver cumprido um determinado conjunto de etapas e se tiver estado o tempo suficiente no centro para o fazer, porque às vezes as medidas são tão curtas que não o permitem, mas se tiver tido um determinado tipo de percurso, a última etapa da medida é feita na comunidade sob supervisão do centro. Pode ser em apartamento de autonomia, pode ser junto da família, se tiver condições para tal, devidamente acompanhado pelo centro educativo, ou pode ser no próprio centro educativo, se não se conseguir encontrar nem um apartamento de autonomia, nem a família de origem reúne condições. E este jovem é acompanhado em contexto de liberdade, isto é, no sentido daquilo que nós defendemos sistematicamente, reiteradamente, em todos os relatórios, a liberdade aprende-se em liberdade. Portanto, as competências adquiridas em contexto de internamento têm que ser também robustecidas em contexto de liberdade. E aqui se faz uma forte intervenção no sentido da prevenção da reincidência. Os relatórios de follow-up da Direção-Geral, que eu estou certa que o Sr. Subdiretor-Geral vos dará conta disso, são muito significativos neste sentido. Isto é, a intervenção que é feita, quer relativamente aos jovens que são objeto das medidas não institucionais, isto é, que não vão para centros educativos, quer dos jovens que são objeto de intervenção de medida de internamento, é muito significativa de um ponto de vista do sucesso da intervenção educativa que lhes é proporcionada.
Quanto à sobrelotação, está-nos a dar um bocadinho de novidade, porque nós acabámos as nossas visitas há cerca de um mês e meio, e não encontramos nenhum centro sobrelotado. O que acontece, Sra. Deputada, desculpará, o que acontece é que as unidades estão todas cheias, porque, por falta dos recursos humanos, tiveram que se encerrar unidades. O que levou a que os centros estejam a 1/3 da sua capacidade real. 1/3. E isto é gravíssimo, porque significa que há crianças que têm medida aplicada pelo Tribunal e que não podem ser objeto desta intervenção educativa a que têm direito, porque os centros não têm capacidade humana para os acolher. Portanto, aqui é um problema vital, urgentíssimo, e se aquilo que nos perguntavam era o que é necessário fazer para acelerar o bom funcionamento dos centros educativos, aquilo que é pedido que façam, que é acolher os jovens que foram objeto de uma medida do Tribunal para serem internados, para serem objeto desta intervenção educativa, que é urgente, que não pode parar, que não pode esperar, é dotarem os centros educativos de recursos humanos. E para tal, como disse há pouco, uma redefinição das carreiras, ou uma definição das carreiras, é urgente. Eu vou dar já, só queria concluir aqui relativamente mas era importante dizer que eles não estão sobrelotados. O que está sobrelotado é a lista de espera dos jovens, à espera de vaga para entrarem nos centros educativos. E se calhar passava então agora a palavra. Muito obrigada, Sra. Eu não sei se Doutora respondi de Maria do forma Rosário geral. Carneiro. Tem agora a palavra a Sra. O Sr. Deputado João Almeida, eu tenho que dizer só isto muito. Sr. Deputado João Almeida, eu não me tinha esquecido de si, estava era do outro lado da folha. Eu tenho só que esclarecer 2 ou 3 coisas que disse, citando notícias de jornal. De facto, há jovens em centro educativo que agridem os técnicos, como há jovens nas escolas que agridem os professores, como há utentes no Serviço Nacional de Saúde que agridem o pessoal de saúde. Portanto, não estamos a falar de um... Não estamos a falar de uma questão que possa ser generalizada e estigmatizante do funcionamento dos centros educativos, porque então seriam todos escolas de crime, em todos os sítios teríamos escolas de crime. O que acontece nos centros educativos, e tenho que o dizer um pouco para ser mais clara na intervenção que estou a fazer, é que os jovens, ou em defesa ou em proteção destes jovens que carecem da nossa proteção, um jovem que entra em centro educativo encontra-se subitamente numa situação de privação da liberdade. São jovens que, numa fase inicial do seu internamento, sofrem de uma situação de enorme angústia e de agressividade. Como é dito pelos técnicos, descompensam com muita facilidade. Agora, devo dizer que o número de agressões em contexto de centro educativo é irrisório, pelo menos naquilo que é do nosso conhecimento, e a nossa função é acompanhar e fiscalizar o funcionamento dos centros educativos. As agressões a técnicos em contexto de centro educativo é residual e estará até abaixo da média das agressões que nós podemos observar noutras instituições que não são centros educativos. E isto eu gostava de deixar muito claro em defesa destes jovens que estão a ser objeto da intervenção do Estado e que carecem da proteção de todos nós. Muito obrigada, Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro. Nós acabamos assim o tempo para esta audição. Eu tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Rodrigo Taxa. Suponho que seja uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Exatamente, Sra. Presidente. Sim. Sr. Presidente, a minha intervenção vai no sentido até de alguma reflexão para todos nós, deputados, nesta comissão, porque, de facto, não é muito leal parlamentarmente entre todos os grupos parlamentares fazê-lo e creio que até nem seja propriamente muito simpático para as entidades que chamamos à nossa presença, porque a chamamos ao abrigo de um tema e acabamos maioritariamente a falar de outro. É certo que os grupos parlamentares têm naturalmente liberdade de direcionar as suas intervenções para o que entendam, mas para uma reflexão futura
de facto, creio que seja proveitoso que nos entendamos, porque das duas uma, ou marcamos uma audição com um tema que consideramos fazer sentido e falamos sobre ele, ou chamar cá as pessoas, como o Sr. Deputado João Almeida considerou, já não fazia sentido, e depois, como não fazia sentido, ocupamos o tempo a falar de outra coisa, ainda que o chamamento tenha sido ao abrigo de uma. Eu compreendi exatamente a creio que não questão faz que nos sentido. traz. É uma questão interessante, que provavelmente deve merecer a reflexão de todo o Parlamento. Não é uma crítica negativa da minha parte. Eu percebo, mas essa é, de algum modo, uma perspectiva contrária a outras que o Grupo Parlamentar do Sr. Deputado tem manifestado em outros momentos, porque ou nós achamos que as senhoras e os senhores deputados, no tempo de que o Grupo Parlamentar dispõe, podem falar sobre aquilo que quiserem, e então essa é uma perspectiva que deve ser transversal, cumpridos naturalmente os princípios de urbanidade que a todos nos obrigam, ou então achamos que quem dirige os trabalhos deve intervir sempre que haja desvio do tema da intervenção. Não tem sido essa a prática e, portanto, nesta audição, as senhoras e os senhores deputados usaram livremente da palavra para suscitarem as questões que tivessem por pertinentes. Muito bem. Mas fica o registro da observação que nos trouxe. Nós chegamos assim ao final desta audição. Agradeço muito a todos, muito particularmente à Comissão. E vamos fazer um intervalo de 15 minutos, porque a próxima audição começa às 15h30. Muito obrigada.